Meu cordial alô a todos os colegas que acompanham essa exposição de agora. Meu nome é Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, sou procurador da Fazenda Nacional e o objeto dessa nossa exposição é a relação ou as várias relações que há entre o direito e a religião. Razão pela qual o tema específico dessa nossa fala é um levantamento das semelhanças e das dissemelhanças que há entre esses dois campos do conhecimento, entre esses dois campos que marcam substancialmente a experiência humana. Essa exposição de hoje, ela é uma exposição que não alcança, pelo menos num primeiro momento, aspectos mais dogmáticos do direito e se preocupa, do ponto de vista de uma percepção mais ampla da experiência normativa, com as várias e possíveis relações que há ou que possa haver entre o direito e a religião. Num primeiro momento, eu vou tentar explorar um conjunto de semelhanças que há entre direito e religião. Num segundo momento, eu vou tentar pensar esta relação do ponto de vista da experiência histórica, com um foco prioritário na experiência histórica nossa, nacional, brasileira. Num terceiro momento, eu vou aproximar esta relação entre direito e religião no que toca à nossa experiência jurisprudencial. Portanto, a nossa exposição, ela se divide em três momentos distintos. Nós teremos um momento especulativo, nós teremos um momento de tentativa de resgate histórico e teremos um terceiro momento de abordagem jurisprudencial. Gostaria também de deixar muito nítido e muito claro que esse tipo de abordagem exige algumas opções. Primeiro, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista político, a opção será básica e fundamentalmente, pelo menos na segunda e na terceira parte, com a experiência histórica nossa, brasileira. E dentre as várias possíveis e imaginárias relações de direito e religião que eu poderia alavancar e problematizar no contexto brasileiro, há uma opção aqui muito nítida, no sentido de, para que eu possa limitar, digamos assim, epistemologicamente o conteúdo da fala, focar-me na experiência do cristianismo no contexto do direito brasileiro. Refiro-me ao cristianismo na sua percepção católica, refiro-me ao cristianismo na sua percepção reformada, nas igrejas reformadas chamadas tradicionais, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, bem como as igrejas do início do século XX, chamada experiência pentecostal, especialmente com a Congregação Cristã no Brasil, com a Assembleia de Deus, a par também do Evangelho Quadrangular na década de 1940 e com essas últimas experiências chamadas neopentecostais, com as quais hoje também convivemos. Portanto, esta relação entre direito e religião, do ponto de vista de uma indagação das ciências sociais aplicadas, por uma razão de uma opção
epistemológica, deixará de lado a experiência muçulmana, deixará de lado a experiência hindu, deixará de lado as demais experiências orientais, bem como deixará de lado algumas experiências afro e especialmente algumas experiências também brasileiras. Colocadas essas primeiras imagens, eu dou início a esse argumento. Num primeiro momento, eu gostaria de enfatizar que, de algum modo, pelo menos do ponto de vista de uma arqueologia das instituições, direito e religião, de algum modo, têm uma origem comum. Basta, por exemplo, à luz da nossa tradição ocidental, batermos os olhos naquilo que hoje temos de referência à experiência do direito romano, no qual, num determinado momento, o sacerdote era um magistrado e, concomitantemente, a recíproca era também verdadeira, levando-se em conta que o magistrado era o sacerdote. Eu quero com isto pontuar que, pelo menos numa percepção linear de uma arqueologia das ideias, do ponto de vista do direito romano, nós encontraríamos uma origem relativamente comum, na qual aquele que era o magistrado tinha funções sacerdotais e funções jurisdicionais, e aquele que era, por sua vez, o sacerdote, também tinha funções jurisdicionais e, de igual modo, sacerdotais. E esta origem comum, no planisfério das nossas ideias, se comunica de várias formas. As vestes talares são utilizadas assim pelo sacerdote, bem como pelo magistrado. As palavras, chamadas palavras mântricas, por meio da qual os vários problemas eram colocados, problematizados, enfrentados e resolvidos, eram também palavras que tinham origem comum. E eu poderia aí fixar um momento naquilo que nós poderíamos chamar e conhecer como a história do juramento. Queria também enfatizar que nessa aproximação entre o direito e a religião, dentro do que queremos falar a partir da tradição cristã, o papel da organização das comunidades religiosas é de importância superlativa. Quando lemos os historiadores do cristianismo, ou então quando lemos os textos canônicos, especialmente no livro de Atos, atribuído a Lucas, o que percebemos no primeiro momento é a figura de Pedro e no segundo momento essa figura também ímpar, essa figura também singular, que é a figura do apóstolo Paulo, que organiza as comunidades religiosas, eclésia, expressão latina, que significa comunidade, expressão grega, melhor dizendo, o grego neotestamentário, e que é origem para o substantivo da nossa língua, igreja. E o que se percebe, num primeiro momento, é um problema de ordem política inimaginável. Uma relação com aqueles cristãos chamados gentios, que eram os cristãos não judeus, em face dos cristãos convertidos, porque eram judeus que se converteram ao cristianismo, uma mediação política gravíssima, representada pelo papel dos que estavam em nome do imperador romano, com os Filatos, provavelmente pode ser aqui a autoridade mais invocada, percebendo num primeiro momento uma nítida oposição entre aquele grupo religioso que então
se organizava e posteriormente iria se firmar, e a ordem política oriunda do mundo romano. Vivíamos no tempo do Império Romano, época de Júlio César, de Otávio, de Tibério, de Calígula, de Cláudio, de Gal, Botão, Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Cômodo, Carácala, aquela imensidão de nomes, que eram chefes políticos e que provavelmente num determinado momento, por razões que não comporta aqui agora uma reflexão mais detida, converteram-se àquela manifestação religiosa que então nascia na Palestina, e aí nós vamos ter uma aproximação relativamente perene entre as instâncias de direito e de religião. A ponto de um extraordinário autor alemão, muito combatido pelas opções políticas que tivera no século XX, ter afirmado, certa feita, que o milagre estaria para a religião, como a jurisprudência estaria para o direito, na leitura de um italiano extremamente conhecido, chamado e conhecido com o nome de Giorgio Agamben, ao comentário alemão a que me referi, que é Carl Schmitt. No universo jurídico, nós temos organizações grupais. Os estudos de arqueologia do direito nos mostram as primeiras organizações jurídicas que havia, os primeiros arranjos institucionais que conhecemos e que eram arranjos institucionais que batizavam aproximações grupais. De igual modo, da mesma maneira, do mesmo jeito, especialmente no que se refere à história da organização da igreja, como lemos nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Efésios, o que nós tínhamos ali também eram organizações grupais centradas numa ideia comum. O argumento, então, principia observando que direito e religião têm uma origem comum. O argumento, então, principia enfatizando que direito e religião, pelo menos na sua origem, aproximam funções sacerdotais de funções jurisdicionais. O argumento também enfatiza que direito e religião também estão calcados em textos efetivamente estáveis, ao que eu iria chamar com a expressão de os textos canônicos, sobre o que em alguns minutos vou refletir com um pouco mais de detenção. A par disso, direito e religião também dividem um outro elemento comum da mais alta importância, e que consiste na necessidade de permanente interpretação de textos escritos. O trabalho de leitura e de meditação religiosa, ele muitas vezes, e no mais das vezes, ele é um trabalho de interpretação, ele é um trabalho de exegese, ele é um trabalho de hermenêutica. E quando nós tratamos de textos jurídicos, o que fazemos? Efetivamente, é nada mais, é nada menos do que a reflexão em torno, a partir e com a finalidade de compreensão de um texto legislado. Com isso, eu argumento que uma petição, eu argumento que um parecer, eu argumento que uma aula de direito, eu argumento que uma sentença, eu argumento que um acórdão, nada mais representam
do que exercícios de interpretação. O advogado interpreta a norma na defesa do seu cliente. O parecerista interpreta a norma na busca da melhor solução para o problema enfrentado no seu ambiente institucional. O magistrado, ele interpreta a regra jurídica para melhor efetivar a chamada prestação jurisdicional, do mesmo modo que aquele que se ocupa dos problemas teológicos o faz prioritariamente num campo hermenêutico. Se porventura imaginarmos a trajetória de homens como Martinho Lutero, imaginamos Martinho Lutero entregue na tradução dos textos gregos do Novo Testamento para a língua alemã, então falada nas regiões nas quais vivia. Esse exercício de tradução, no qual uma determinada palavra, imagine, por exemplo, a tradução das 10 primeiras palavras da carta de Paulo aos Romanos. Cada uma daquelas 10 primeiras palavras que ali aparecia, doulos, escravo, ela exigia, por parte do tradutor, um absoluto critério de interpretação. O que nos remete a uma ciência absolutamente importante, não só para os juristas, bem como para os teólogos, e que é a hermenêutica, cujo nome perde-se no pretérito mais que perfeito da história grega, com radical no verbo hermenein, com a ideia de interpretar, e que radica na suposta história de Hermes, que os romanos chamavam de Mercúrio, que era o deus que, comunicando-se com os mortais, explicitava aquilo que, no Monte Olimpo, ouvira dos chamados deuses desse interminável panteão grego. Então nós temos uma origem comum, nós temos a ideia de milagre e a ideia de jurisprudência, nós temos uma pesadíssima relação hierárquica. Se nós olharmos em regra a organização eclesiástica, nós vamos perceber que a organização eclesiástica, ela é centrada, sim, numa construção ideal de hierarquia. Perceba o substantivo hierarquia, o conteúdo religioso que ele tem. Hieros, no grego, significa sagrado. Hierarcos significa a ideia de governo ou a ideia de governar. Portanto, a expressão hierarquia, que é justamente uma expressão que nos dá efetivamente a ideia de poder, é uma expressão que radica na aproximação entre o conceito de sagrado, portanto não de profano, e o conceito de poder. Direito e religião também se aproximam, porque tanto o direito quanto a religião, de uma certa maneira, buscam concepções de ideia de verdade. A luta do processualista nada mais é do que na efetivação de uma série de instrumentos, de uma série de mecanismos com os quais este processualista busca ou pretende alcançar algum nível de verdade. Direito e religião, portanto, são dois ambientes epistemológicos e do conhecimento que compartilham uma origem comum, funções comuns
hierarquia muito similar e muito próxima, reverberam percepções de organizações grupais, centram-se em textos canônicos, transitam no contexto interpretativo da exegese e da hermenêutica, na busca de composições de verdade. É nesse momento que nós teríamos, à luz da tradição cristã, dois momentos absolutamente importantes para a convalidação dessas percepções. Vejam, por exemplo, o julgamento de Jesus, tal qual descrito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, ou mesmo do modo como sintetizado nesse evangelho diferente que é o evangelho de João, bem como o julgamento do apóstolo Paulo, tal qual visto em alguns excertos do Novo Testamento. E com esse quadro geral de semelhanças entre direito e religião, encerramos a primeira sessão dessa nossa abordagem.